Estamos começando mais um Talk Show Consciência, um projeto da Coordenadoria de Projetos Especiais em parceria com o curso de Medicina do Unifoa e também o setor de Comunicação e Marketing, curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. O tema de hoje, conscientização e ética na doação de órgãos. Eu conto com a presença do professor do curso de Medicina do Unifoa, Walter Luiz Fonseca, e também dos alunos de Medicina, Igor Pereira de Carvalho e Joana Calmeto. Obrigado pela presença de vocês. Professor, esse tema, doação de órgãos, durante muito tempo no Brasil, todos os brasileiros eram considerados doadores. Quem não quisesse doar tinha que colocar na identidade. Isso funciona, professor? Não. Na realidade, o problema de transplante no Brasil é um problema antigo. Sim. Dentro do que se pode chamar de antigo. De transplante não é uma coisa antiga, é uma coisa nova, né? Mas dentro desse novo, desde que começou, o transplante é um problema sério. Então essa lei é muito interessante, todo brasileiro é doador, né? Sim. Mas o problema é você ter condições de fazer o transplante. É por isso que o problema é antigo. Sim. Porque nós não temos centros bastante de transplante, as equipes de remoção de órgão, de seleção, de cadastramento, é um trabalho imenso, porque é um programa só para o Brasil inteiro, ele não é regionalizado, o que faz com que a coisa fique muito diluída, né? E centralizada em alguns pontos. Então nós aqui no interior às vezes ficamos de fora. Sim, sim. E aí o grande problema, às vezes a pessoa quer ser doadora e a família? A família ainda, a negativa da família ainda é o grande problema? E esse é um problema chave, porque quem é o doador? O doador é alguém que era saudável até um momento explosivo na vida dele. Sim. Quer dizer, um momento dramático, em que o cérebro dele morre. Mas ele era saudável, ou é um jovem, ou é uma pessoa de meia idade, ou é uma criança, mas saudável e que tem morte cerebral. Sim. Então, isso não é uma coisa que é progressiva, na maioria das vezes é uma coisa que é aguda. E a família nem sempre entende. A família sempre quer que você faça alguma coisa a mais, quer que haja, se espere mais um pouco, e de repente vê um remédio, de repente vê um procedimento, sim, de repente a pessoa vai acordar, porque leram de alguém que ficou em coma, não sei, e de repente abriu os olhos, começou a falar. Então, para a família doadora, é muito difícil. Sim. Ela está sofrendo. A família que está na fila de espera também está sofrendo. Cada um com as suas necessidades. Um quer que o parente continue vivo, porque ele é saudável e tem uma lesão cerebral, e a outra quer que o paciente viva, mas que tem um órgão que não funciona mais. Sim. Então, os dois lados estão sofrendo, não tem ninguém alegre e feliz ali. E o sistema não é regional, não é por estado, por exemplo, ele é integrado no Brasil inteiro de doação? A lei é nacional, né? Entendi. A lei é nacional. Entendi. A grande questão, a conscientização das famílias, qual seria, para resolver isso, qual seria uma política pública mais efetiva? Olha, nós somos um país que tem lei para tudo quanto é coisa, né? São milhares de leis. Não adianta só você ter lei. Existem campanhas de conscientização. Isso, por exemplo, que faz a Liga aqui na escola, é fantástico, é um trabalho formidável, né? Reconhecido fora da escola. Quer dizer, a sociedade brasileira reconhece o trabalho da nossa Liga. Mas o problema é estrutural também. Nós não temos um sistema de saúde bem estruturado. Nós temos ilhas de excelência, e realmente são ilhas, sim, né? Porque não atuam conectadas ao restante do sistema. Entendi. E nem sempre você tem o doador e o receptor no mesmo hospital. Na maioria das vezes você não tem. O doador está num canto e o receptor está em outro. Sim. Aí você tem que comunicar, você tem que fazer os exames, você tem que fazer seleção entre doador e receptor para ver se são compatíveis. Você tem que transportar o órgão que vai ser
doado, né? Em geral, no hospital que está recebendo o órgão, você tem equipe de transplante, mas você não tem em todas as unidades equipes para fazer a captação do órgão tecnicamente bem feita. Sim. Porque são duas coisas. E aí? E você tem que fazer o transporte do órgão, ele tem um tempo de vida, o órgão, não é o corpo, o cadáver, porque... E esse é outro problema, o doador, ele é chamado de cadáver. Sim. Tecnicamente é um cadáver. Embora esteja respirando no respirador, embora esteja eliminando urina, sim, fezes, tomando soro, é um cadáver. Né? Então, tem essa é outra complicação. A linguagem é dura. Né? E ela, no final das contas, existe uma lógica para ela ser dura, porque o procedimento não é fácil. Se você se deixar dominar por emoções, você complica. Entendi. É uma coisa muito técnica. Sim, sim. A religião também pode atrapalhar nesse caso, professor? Olha, algumas religiões sim, mas a maioria não. Sim. Né? A maioria não. A maioria tem a compreensão, entende que a caridade e o amor são coisas muito maiores, né? E que não há melhor forma de você amenizar o sofrimento do que através da caridade e do amor. Sim. Aqui na região, você pode dar algum exemplo na região, no nosso estado, de centros de excelência de doação, captação de órgãos? Sim. Olha, centro de excelência não tem. Entendo. Nós temos hospitais credenciados, sim, que fazem. Mas o que é um centro de excelência? É aquele que você tem equipe completa. É aquele que você tem instalações completas. É aquele que você pode dizer, esse bloco, essa sala do bloco cirúrgico, vai ficar separada até você colocar. Nós aqui vivemos uma situação de superlotação das unidades. sim. Quer dizer, aqui, se você tiver um acidente, de repente você não tem transplante, porque você tem alguém que não é doador, que está sofrendo e tem possibilidade de sair vivo. Você não pode bloquear o centro cirúrgico e dizer, não, esse camarada vai morrer porque tem um doador, um cadáver aqui para doar órgão, ou tem um receptor aqui para receber órgão. Então esse é outro problema que nós temos. Eu queria falar um pouco, qual a importância das ligas acadêmicas? Né? Você é pioneiro nas ligas acadêmicas aqui no curso. Primeiro, as ligas acadêmicas aqui na FOA foram das primeiras no Brasil. Tinha aqui, se não me engano, na Unifesp, que é a Federal de São Paulo, e eu não me lembro se na USP também tinha. Eu acho que só essas 3 escolas que tinham. Eu fui o presidente docente da primeira liga de clínica médica dessa escola. E foi, no início, nem eu mesmo acreditava muito. Embora tivesse engajado, sim, né? Embora nós tivéssemos um grupo de 20 alunos entusiasmados, todos eles já são mestres formados, alguns são até professores, mas a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Então nós fazíamos encontros quase que regionais, quer dizer, micro-regionais, porque ia Volta Redonda, Unifesp, uma escola de Minas, era um encontro. Sim. A gente entrava no congresso de clínica médica, o professor presidente da sociedade, ele nos dava um espaço para a gente fazer palestras. Então a gente fazia mini cursos dentro do congresso de clínica médica para os alunos das ligas. E talvez tenha sido esse um grande incentivo que a gente teve, porque num congresso nacional, congresso brasileiro de clínica, se reúne escolas reúne profissionais do Brasil inteiro, muitos professores. Sim. E aí eu tenho a impressão que aí é que a coisa começou. Quando foi mais ou menos um ano, professor Pedro? E quanto tempo de casa também? Só para... Agora, eu não tenho vergonha de falar a idade não, mas isso deve ter uns 15 para 20 anos. 15 para 20 anos. Quanto tempo sou professor aqui no curso? Agora tem 47. 47. Muito bem. Vou falar um pouco com os alunos agora de medicina, com o Igor, com a Joana. Vocês são da Liga, né, de
de doação, né, de transplante, né, de órgãos e tecidos. Como é que é o trabalho atual da Liga? Né? Como é que vocês desenvolvem essas atividades atualmente aqui no curso de Medicina do Unifogo? Bem, atualmente a gente pensa na seguinte temática. A gente tenta conscientizar os alunos daqui do Unifoa para depois expandir as nossas atividades. Sim. Então a gente faz palestras de morte cefálica todo semestre, principalmente com o professor Walter, que é nosso presidente docente. Sim. A gente faz palestras com diversos temas que não sejam específicos, sejam cirúrgicos. São temas mais abrangentes que a gente possa conscientizar os nossos alunos, para depois eles se interessarem pela temática e aprofundarem no assunto. E nessa tática eu consegui representar a Liga no ano passado no evento em Juiz de Fora, no primeiro congresso de transplantes da zona da Mata Mineira. Sim. E a gente, com isso, publicou diversos trabalhos em revistas internacionais e nacionais, inclusive no Congresso Brasileiro de Transplantes do ano passado. A Joana pode falar um pouquinho também da sua atividade? Aproveitando o gancho do Igor, às vezes o que nós percebemos logo no início da Liga, porque a Liga é bem recente, tem 5 anos, era a resistência para a gente estar no interior. Coisa nós estamos no interior, eu não vou fazer doação de órgãos. Na verdade, o doador está aqui também. Sim. Tem os receptores, que normalmente vão para a capital, porque lá que é onde estão acaba acontecendo as grandes coisas, mas o doador morre aqui. Então, a gente devagarzinho foi plantando semente, que todo mundo, infelizmente, vai ter um paciente que vai ser um potencial doador de órgãos. Sim. E aí, com nessas coletinhas, assim, plantando um a um, hoje a gente já consegue uma abrangência maior, um interesse maior até de outras ligas. E aproveitando, nós fizemos uma visita técnica ao Programa Estadual de Transplantes do Rio, que a gente tem uma parceria com o Banco de Óleo de Volta Redonda, com a OPO de Barra Mansa, Organização de Procura de Óleo de Barra Mansa, e o Programa Estadual do Rio, o PET Rio. E a gente conseguiu o feito de ser a primeira liga de transplantes a visitar a sede do PET Rio. E lá eles ficaram assim maravilhados, porque a maioria das ligas do estado abordavam temáticas nas palestras de cirurgia, que o transplante é a cirurgia mais complexa que existe na medicina. Só que a gente fez o inverso. A gente abordava temas como abordagem à família do doador, morte encefálica, direito e ética médica dentro do transplante. Então eles ficaram assim um pouco surpresos e elogiaram bastante a nossa liga. Eu estou lembrando do trabalho de conclusão de curso, né, que foi feito na publicidade e propaganda a partir do contato com a Liga, né, e gerou tanto um documentário e também a criação de uma marca completa, né, para Santa Casa, para a área de doação de órgãos. Essas produções, por exemplo, de comunicação, um documentário, né, que vai trazer histórias, né, que aconteceram, vocês acham que isso também é uma outra forma de abordar essa temática que é tão complexa? Com certeza. O transplante, ele é a parte da medicina mais multidisciplinar que talvez exista. Ele depende do pessoal de jornalismo, de publicidade e propaganda, porque a gente vê pelos índices que quando uma novela aborda o tema transplantes, a doação dispara. Então, gera frutos do documentário. Você depende do curso de Direito para falar da parte de direito, de ética, que é muito forte, Sim. muito pesado. Você depende da psicologia para abordar a família do doador, a família do receptor. Você tem que preparar os dois. E é um processo muito complexo e muito dinâmico, que vai desde o diagnóstico de morte cefálica, quando é um paciente doador, né, falecido, até o receptor, que também é um paciente, ele vai casar com o médico que fez o transplante, porque ele vai depender de imunossupressor para o resto da vida. Sim. Tem algum evento programado já para esse ano? Alguma agenda que a Liga realize
até o final do ano, né, de participação em congressos, outras questões? Olha, a gente vai tentar mandar alguns trabalhos para o Congresso de Medicina Sim. Da FUA. Ótimo. Tanto é que a gente tem que comemorar que esse ano faz 50 anos do primeiro transplante cardíaco no Brasil, feito pelo Zerbini, Dr. Zerbini. E a gente vai, também foi convidado a participar do Congresso da Zona da Mata Mineiro, segundo. Eles chamaram a gente para ajudar a organizar o encontro de líderes. Muito bem. Mais alguma questão que vocês querem acrescentar? Eu gostaria de pegar dois pequenos ganchos do que eles falaram. Primeiro, resgatando a sua fala da divulgação. Hoje pela manhã, numa rádio, eu não vou dizer o nome para não ser antiético, mas uma rádio nacional estava dando a notícia às 6 horas da manhã, 15 para 6, de que nós estávamos com um problema com os transplantados, porque o governo não estava fornecendo a ciclofosfamida, que é uma droga para evitar a rejeição. Então, os transplantes dessa semana estavam suspensos e os transplantados estavam há uma semana já sem receber droga, o que é um negócio muito sério. Então, você vê que o problema não é só você ter a divulgação, o problema é estrutural. Não justifica, isso não é uma coisa que vai fazer a tomada de preço hoje para comprar remédio amanhã. Isso é um problema. Segundo, quando eles falaram do professor Zerbini, o professor Zerbini foi um dos padrinhos do curso de medicina. O professor Zerbini não passava um ano sem vir aqui à escola e ele chegou num ano a vir 5 vezes fazer palestra aqui pra gente. Então, a questão do transplante não foi só discutida em termos de transplante, mas foi discutida em termos mais amplos, porque a gente esquece que o transplante ele tem um trabalho prévio, que é talvez você tratar a pessoa, ela não precisa do transplante. Né? Se você pegar um diabético, que você sabe que vai ter insuficiência renal, se você pegar um diabético, você sabe que vai ter um problema de olho, um hipertenso, o ideal é você tratar e não haver o sofrimento do transplante. Né? Esse é que é o ideal. O transplante é sinal que alguma coisa não funcionou bem antes. Né? É lógico que nós temos doenças que independem totalmente, não tem nada a ver com profilaxia. Né? Então, nós poderíamos reduzir o número de transplantes necessários se aquelas que dependem de profilaxia, nós fizéssemos uma terapêutica contínua antes. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Eu conversei com o professor do curso de Medicina, professor Walter Fonseca, e também com os alunos de Medicina Igor Pereira de Carvalho e Joana Calmeto, aqui no Talk Show Consciência. Até o próximo programa.